Oi, turma, aqui é o professor Leonardo mais uma vez, e na aula de hoje nós vamos estudar os sinais de pontuação. Eu fiz uma série de perguntas às quais nós vamos dar respostas. A primeira delas é: o que são sinais de pontuação? E aqui está a resposta. Os sinais de pontuação são os sinais gráficos usados na escrita para indicar a entonação das frases. O que é entonação? Quando nós falamos, nós modulamos a nossa voz de diversas maneiras para indicar uma declaração, uma pergunta ou uma exclamação, por exemplo. Vejam, a menina gosta de chocolate. É uma declaração. A menina gosta de chocolate? É uma pergunta. A menina gosta de chocolate! É uma exclamação. O que muda nessas três frases é a entonação. Na minha fala, na minha pronúncia. E na escrita, o que muda são os sinais que nós empregamos. Já já vocês vão ver. Para que eles servem? Para que os sinais de pontuação servem? Por causa dos sinais de pontuação, nós sabemos se as frases que nós lemos são perguntas, declarações ou exclamações. Na fala, nós sabemos por causa da nossa entonação e na escrita por causa dos sinais de pontuação. Essa é uma razão para usar os sinais de pontuação, tá? Esse é um motivo para empregá-los, tá bom? Depois nós vamos ver outro motivo. Então primeiro vamos a esse. Vejam essas frases. A menina gosta de chocolate. O ponto final está pedindo para nós lermos com a entonação de declaração. Ele está indicando que a frase é declarativa. Vejam esta mesma frase com outro sinal de pontuação. A menina gosta de chocolate. Agora o ponto de exclamação está indicando uma surpresa, certo? Ele está indicando que a frase é exclamativa. Menina gosta de chocolate? O que muda nas três frases é o sinal que foi empregado. E agora na última, o ponto de interrogação está indicando que a frase é uma pergunta, é interrogativa. Então está pedindo para quem ler a frase, ler como uma pergunta. De acordo com o sinal de pontuação, os sentidos, as frases podem ser exclamativas, oba, Edo! Afirmativas, a avó da menina é quem faz os bolos, interrogativas, que ainda existem guerras, negativas, nunca fui à praia, imperativas, fique atento ao atravessar a rua, fique atento ao atravessar a rua. Então vejam que as frases imperativas podem ser escritas com um ponto final ou com um ponto de exclamação. Agora mais um motivo para usarmos os sinais de pontuação. Eles também nos ajudam a construir e a compreender o sentido do texto, pois marcam as pausas e as fronteiras entre as ideias. Então, quando vocês forem escrever, vocês vão dar indicações ao leitor de vocês sobre como aquele texto deve ser interpretado ou sobre como ele deve ser lido, certo? Então, por isso nós devemos saber empregar sinais de pontuação. Vejam. A vida em Marte, afirma a cientista. A vírgula está separando o depoimento do verbo que o anuncia. E vejam que há uma pausa. A vida em Marte, afirma a cientista. Certo? Agora observem esta outra frase.
Quero fazer o que ninguém fez, diz jovem que pode ser a primeira a pisar em Marte. As aspas estão marcando as fronteiras, ou seja, o começo e o fim de um depoimento. Por causa dessas aspas, nós sabemos onde começa e onde termina o depoimento da jovem. Então, elas estão ajudando o leitor a interpretar esse texto. Vamos conhecer alguns sinais de pontuação? Vou começar apresentando então os sinais de pontuação. Acho que muitos deles já são velhos conhecidos de vocês. Vejam se eu estou certo. Ponto de interrogação, ponto de exclamação, ponto final, aspas, reticências, vírgula, dois pontos, parênteses, travessão. Estes são os sinais de pontuação. Agora vamos aprender a usá-los, a empregá-los corretamente. Vamos conhecer alguns usos dos sinais de pontuação. O ponto de interrogação é usado para fazer perguntas. Quantos anos você tem? Aqui, o ponto de interrogação indica que a frase deve ser lida como uma pergunta. O ponto de exclamação é usado para expressar ênfase. Pode ser uma surpresa, pode ser uma alegria, pode ser saudade. O ponto de exclamação indica inúmeros sentimentos. Vejam, que turma linda! Aqui eu estou indicando uma alegria, certo? Com o ponto de exclamação. Próximo. O ponto final indica o fim de uma frase declarativa. Eu tenho 11 anos. O ponto final, então, está indicando que a frase não deve ser lida nem como pergunta, nem com nenhum outro sentimento, além de uma simples declaração. Ele não apresenta os mesmos efeitos do ponto de interrogação ou do ponto de exclamação. As aspas marcam o início e o fim de citações ou pensamentos. Nós vamos ver depois outros empregos das aspas, tá? Esse é o primeiro, vejam o número 1 ali do lado. Então, marcam o início e o fim de citações, pensamentos ou falas. Vejam. Há vida em Marte, afirma cientista. Aqui as aspas estão indicando o fim de depoimento, né? O início e o fim de um depoimento. Outro uso das aspas, destacar termos estrangeiros. Após blackout, governo pede que população economize água. Vejam que as aspas estão indicando que blackout é um termo estrangeiro. Outro uso das aspas, destacar palavras para enfatizá-las ou dar-lhes um sentido especial. Vejam. A Emília é uma pobre boneca de pano. Aqui está dando um sentido especial à palavra pobre. Não significa pobre no sentido de não ter dinheiro, mas uma singela boneca de pano. Agora vamos ver o primeiro emprego das reticências. Elas podem indicar a existência de itens não citados numa enumeração. Vejam, todo mundo gosta de brincar, estudar, dormir e uma série de outras ações que não foram listadas nessa enumeração, mas que aparecem pelas reticências. Outro uso das reticências. Podem indicar uma pausa para criar suspense, uma hesitação e outros estados emocionais. Então, assim como o ponto de exclamação, as reticências também podem indicar uma saudade, aversão, medo, entre outros. Não quero saber de sobremesa
porque não estou com vontade. Então, aqui as reticências estão marcando hesitações na fala. Vírgula. Separa depoimentos, comentários, entre outros, dos verbos a que se referem, ou dos verbos que se referem a eles, a esses depoimentos e comentários. Vejam. Existiu e continua existindo vida em Marte, assegurou o entomólogo. Para quem não sabe o que é entomólogo, é o cientista que estuda insetos. Todas essas frases que eu trouxe eu tirei de notícias verdadeiras, são manchetes. Se vocês pesquisarem, vocês vão encontrá-las. Para quem ficou curioso, pode procurar. Então, aqui a vírgula está fazendo o quê? Separando o verbo assegurar da declaração do entomólogo. Outro uso da vírgula. Separa marcadores de tempo e de lugar que aparecem no início da frase ou intercalados a ela. Vejam. Na semana passada, vírgula, o menino conheceu o mar. Em Torres, há um festival de balonismo. Aqui na primeira frase, a vírgula está separando um marcador de tempo que aparece no começo da frase. Na segunda oração, na segunda frase que nós vemos, nós temos uma vírgula separando um marcador de lugar. Em Torres. A vírgula também isola expressões explicativas. Vejam. Porto Alegre, a capital do Rio Grande do Sul, é uma linda cidade. A capital do Rio Grande do Sul é uma explicação sobre Porto Alegre. Então, as vírgulas estão separando expressões explicativas, uma expressão explicativa. A vírgula ainda isola o vocativo. Para quem não sabe, vocativo é um chamamento. O que significa invocar? Significa chamar, né? Então, vocativo é um chamamento. Vejam. Ana, você conhece a capital do Rio Grande do Sul? A pessoa está chamando a Ana para fazer uma pergunta a ela. Então, Ana é um vocativo. A vírgula está separando o vocativo. A vírgula ainda separa os itens em uma enumeração. Vejam, já estamos no 6º uso da vírgula. São vários, né? Minhas frutas favoritas são maçã, mamão, limão, laranja e abacaxi. A vírgula está separando os itens de uma enumeração. Vocês já devem ter percebido que uma enumeração é uma lista, né? Os 2 pontos agora. Primeiro uso. Indicam uma enumeração. Vejam. Os convidados da festa que já chegaram são Júlia, Renata, Paulo e Marcos. Então, eu vou fazer uma enumeração. Os 2 pontos estão introduzindo a minha enumeração. Certo? É a minha lista dos convidados que já chegaram. Próxima. Segundo uso dos 2 pontos. Usados para introduzir a fala de alguém em um discurso direto. Relembrando então o que é um discurso direto. Quando a fala da personagem numa história é introduzida com as mesmas palavras, exatamente como foi dita. Por exemplo, Chapeuzinho Vermelho disse, 2 pontos, nova linha, travessão. Vou levar estes doces para minha vovozinha. Né? Vejam um exemplo. Então o lobo mau disse, 2 pontos, nova linha, travessão. Eu vou soprar, soprar e soprar até sua casinha eu derrubar. Aqui nós temos um discurso direto, porque a fala do lobo mau se inicia com travessão e é escrita exatamente como o lobo mau disse.
E os 2 pontos estão sendo usados para introduzir o discurso direto em um texto. Os 2 pontos são usados ainda para introduzir uma explicação. Vejam. Só aceito com uma condição. 2 pontos. Irás ao cinema comigo. Os 2 pontos aqui estão introduzindo uma explicação a respeito da condição, explicando qual é a condição. Os parênteses agora. Os parênteses incluem no texto explicações ou informações adicionais. Vejam. Carlos Drummond de Andrade, 1902, 1987. Os parênteses estão indicando o ano, uma informação adicional, o ano de nascimento, 1902, e o ano da morte, 1987, de Carlos Drummond de Andrade. Afirma-se, não se prova, que existia vida em Marte. Então, aqui os parênteses estão indicando uma explicação, né? Se está se afirmando, mas está explicando que não se provou. Ok? Próximo. Travessão. Separa as informações secundárias ou complementares. Vejam. Dona Benta, que era a vovó da Narizinho, mora num sítio. Vejam que aqui o narrador está usando um travessão para indicar uma informação secundária. Nós poderíamos usar uma vírgula aqui no lugar de cada um desses travessões? Poderíamos. Poderíamos usar parênteses? Poderíamos. Então vejam que nesta função, o travessão, os parênteses e a vírgula são substitutos um do outro. Ok? Próxima. O travessão também, em um diálogo, indica as falas das personagens no discurso direto. Vocês já sabem o que é discurso direto. Vejam. Vou soprar, soprar e soprar até sua casinha eu derrubar. O que o travessão faz aqui? Indica que esse discurso é direto, tal qual o Lobo Mal disse. Terceiro uso do travessão. Separa as falas das observações do narrador. Vejam. Vocês podem brincar lá fora, disse Dona Benta. Eu vou ficar aqui em casa esperando vocês. Essa expressão entre travessões, disse Dona Benta, é uma expressão que é uma observação do narrador. Então, esse travessão antes de disse e depois de Benta, este outro, indicam que esta é uma observação do narrador. Espero que vocês tenham gostado das explicações, que tenham entendido a matéria, e agora nós vamos fazer alguns exercícios. Estou disponível para solucionar as dúvidas de vocês. Até a próxima videoaula, gente. Tchau!